E aí, meus amigos viciados em física? Hoje vamos começar a discutir óptica. A óptica, ela se divide basicamente em duas partes: a óptica geométrica e a óptica física. A óptica geométrica trata da questão de traçar raios, traçar a trajetória seguida pela luz, por isso que é chamada de geométrica. Já a óptica física, a gente vai trabalhar com os fenômenos físicos que são sofridos pela luz. Mas perceba que, independentemente de trabalhar com óptica geométrica ou com a óptica física, a gente sempre vai estar trabalhando com a luz. Por isso que nossa primeira aula não poderia deixar de ser o que é a luz. Então hoje eu vou mostrar para vocês qual o modelo clássico da luz. E vou mostrar isso de uma forma um pouquinho diferente, sobre um mapa conceitual, ok? Então a luz. Nós temos duas visões para a luz: a visão clássica e a visão quântica. Hoje eu vou mostrar para vocês a visão clássica da luz. Essa visão é descrita pelo modelo eletromagnético de Maxwell. Okay? Então a teoria eletromagnética de Maxwell que vai descrever a luz em nossa visão clássica. E de acordo com essa teoria, a luz vai ter natureza ondulatória. A gente vai chamar a luz de onda eletromagnética. Bom, em que meio essa onda vai se propagar? Essa é uma das principais características da onda eletromagnética. Ela não precisa de um meio. Então ela pode se propagar inclusive no vácuo. E a vibração? Qualquer onda constitui a vibração de alguma coisa. No caso da onda eletromagnética, ocorre a vibração de quê? Bom, ocorre a vibração de campos elétrico e magnético que vibram perpendicularmente entre si. Por isso que a onda é chamada de eletromagnética, tá? Porque ela é formada pelos campos elétrico e magnético. Então, para vocês terem uma visão do que é a onda eletromagnética, de como esses campos vibram, observem isso aqui. Bom, aqui nós temos o esquema do que é a onda eletromagnética. Esses vetores de vermelho são os campos elétricos e os vetores em azul, os campos magnéticos. Veja que o campo elétrico vibra para cima e para baixo, enquanto que o magnético, nessa animação, vibra para dentro e para fora. Perceba que os dois campos vibram perpendicularmente entre si. E também vibram numa direção perpendicular de propagação da onda. Enquanto a onda está indo para a direita, o campo elétrico vibra para cima e para baixo, e o campo vibra para dentro e para fora. Ok? Por isso que a gente vai dizer que a onda eletromagnética também é uma onda o quê? Transversal. Qualquer onda eletromagnética vai ser transversal. Outra coisa legal nessa animação é que mostra a origem, a fonte da onda. Sempre uma onda eletromagnética vai ser produzida por uma carga oscilante. Então vamos voltar ao nosso mapa conceitual. A onda eletromagnética vai ser constituída da vibração de campos elétrico e magnético perpendiculares entre si, e esses campos vibram perpendicularmente à direção de propagação da onda. Por isso que a gente diz que qualquer onda eletromagnética é uma onda transversal. Ok? Porque os campos vibram perpendicularmente à direção de propagação do raio luminoso. Ok. Com relação ao sentido de propagação da luz. Naquela animação que eu mostrei, dava para ver claramente qual era o sentido de propagação. Mas se você vê uma figura estática, como essa. Bom, nesse caso, o vetor vermelho indica o vetor campo elétrico e o vetor azul, o magnético. Veja que eles são perpendiculares entre si, como sempre ocorre numa onda eletromagnética. Como é, olhando para essa figura, que eu vou determinar para que lado a onda está se propagando? Eu sei que a onda se propaga perpendicularmente aos dois campos. Então, ou ela está indo para a direita, ou está indo para a esquerda. Para determinar esse sentido de propagação, você vai colocar os 4 dedos no sentido do campo elétrico e girar no sentido do campo magnético. O polegar vai indicar o sentido de propagação da luz. Ou seja, a luz está se propagando aí para a direita. Ok? Então, para determinar o sentido de propagação da onda luminosa, basta colocar os 4 dedos no sentido do campo elétrico. Ao girar na direção do campo magnético, o polegar indica o sentido de propagação da luz. Bom, a gente classifica as ondas eletromagnéticas quanto à frequência de vibração desses campos, que é o que a gente chama de espectro eletromagnético, que em ordem crescente de frequência, você vai ter a menor frequência de todas, as ondas de rádio, depois micro-ondas, depois você vai vir o infravermelho, aí você vai ter a luz visível,
ultravioleta, raio-x e as ondas de maior frequência são os raios gama. É bom salientar que essa faixa do visível é muito estreita em relação a toda a faixa do espectro eletromagnético. O visível, ou seja, o que a gente pode ver, corresponde a menos de 1% de todo o espectro eletromagnético. Então, em relação a todos os tipos de ondas que nós temos aí, eletromagnéticas, nós somos praticamente cegos, né? Nós enxergamos uma faixa muito estreita. E com relação a essa faixa do visível, em ordem de frequência, você vai ter isso aqui: o vermelho, depois o alaranjado, o amarelo, o verde, o azul, o anil, e a maior frequência do visível vai ser o violeta. Então, o violeta é do visível o que tem a maior frequência, e o vermelho o que tem a menor frequência. É a radiação visível de menor frequência. Quanto à velocidade da onda eletromagnética? Bom, no vácuo, qualquer frequência, qualquer onda eletromagnética vai se propagar com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Ok? Então todas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, todas as cores, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, se propagam com essa velocidade no vácuo. Agora, em meios materiais, como na água, no vidro, no óleo, essas ondas elas se propagam com a velocidade um pouquinho menor do que no vácuo. E cada uma tem uma velocidade diferente no meio material. A que tiver maior frequência tem menor velocidade. Então, por exemplo, do visível, qual vai ser a radiação mais rápida de todas? O vermelho, o alaranjado, o azul, o anil, o violeta. Qual o mais rápido? Bom, se a relação é inversa entre a frequência e a velocidade, e o vermelho é o que tem a menor frequência, então vai ser o que tem a maior velocidade. Ok? Então, em meios materiais, como na água, por exemplo, o vermelho é o mais rápido do visível e o violeta é o mais lento. É isso que causa um fenômeno chamado de dispersão luminosa. Quando a luz passa, por exemplo, por um prisma, esses raios acabam sofrendo desvios diferentes porque cada um tem uma velocidade diferente no prisma. Então isso acaba fazendo com que a luz branca, que é composta por todas as frequências, sofra essa dispersão. É isso que vai produzir também os arco-íris. A gente vai discutir com mais detalhes isso mais na frente. Ok? Então, no vácuo, todas se propagam com a mesma velocidade, 300 mil km por segundo. Em meios materiais, elas são mais lentas, certo? Mas a que tiver maior frequência é a que tem menor velocidade. As velocidades são diferentes para cada um em meios materiais. Bom, outra coisa importante é que a gente sabe lá de eletromagnetismo que campos elétricos oscilantes produzem campos magnéticos oscilantes. E campos magnéticos oscilantes produzem campos elétricos oscilantes. É assim que uma onda eletromagnética se propaga. A vibração do campo elétrico produz um campo magnético variável. E o campo magnético variável produz um campo elétrico variável. De forma que um campo alimenta o outro. Então a luz se propaga dessa forma. É por isso que ela não precisa de um meio para se propagar. O som, por exemplo, ele se propaga devido à vibração das partículas do meio. É uma onda mecânica. No caso da luz, como ela se propaga devido à vibração dos campos elétrico e magnético, isso dispensa um meio material. Outra coisa importante é lembrar que, embora a luz seja muito rápida, ela viaja 300 mil km por segundo, a velocidade dela é finita, certo? Até o século XVII, os filósofos, os físicos acreditavam que a luz tinha velocidade infinita. Se a luz tivesse velocidade infinita, ela poderia percorrer qualquer distância, por maior que seja, no intervalo de tempo igual a zero. Não é isso que a gente observa. Embora ela seja capaz de percorrer grandes distâncias rapidamente, esse tempo não é zero. É um tempo mensurável. Então a velocidade da luz é finita. Depois vou gravar um vídeo sobre como é que a velocidade da luz foi medida, tá? Historicamente, como é que foram feitas essas medidas da velocidade da luz. Isso aí são emoções para uma aula posterior. Bom, então a velocidade da luz é finita. A gente já sabe que em meios materiais ela se propaga mais lentamente do que no vácuo. E se for no vácuo, a velocidade vai ser de 300 mil km por segundo. Que inclusive, de acordo com a teoria da relatividade, essa é a velocidade limite da natureza. Nenhum corpo material
pode atingir a velocidade da luz. Então essa é a velocidade limite, ok? Então, com relação à visão clássica da luz, certo? Em termos de olhar a luz como uma onda eletromagnética, essas são as informações que nós devemos ter em mente, certo? Nesse mapa conceitual só ficou faltando, acabei esquecendo de colocar, como é que a onda eletromagnética é produzida. Você pode puxar aí uma setinha a partir de onda eletromagnética e colocar que ela é produzida a partir de uma oscilação de cargas. Ela sempre é produzida a partir da oscilação de cargas, tá? E esse mapa conceitual está disponível num link na descrição do vídeo para que vocês possam baixar e ver e rever sempre que for necessário para não esquecer essas informações, ok? Então, valeu, meus amigos viciados em física. Fui!